O agro brasileiro segue batendo recordes de produção a cada mês em diversos segmentos, mas as condições instáveis da macroeconomia devem ser consideradas. Os produtores rurais precisam ficar atentos para planejar os investimentos e manter a viabilidade financeira dos seus negócios. O economista do ISAI, Escola de Negócios, Carlos Magno Bittencourt, foi entrevistado pelo repórter Cairo Rodrigues. Isso mesmo, Márcia. E estamos aqui agora com o professor Carlos, que fala conosco direto de Curitiba, lá no Paraná. Bem-vindo aqui ao programa Noticiário Tortuga. Obrigado, Cairo. A gente que agradece pela sua participação. E hoje, professor, a gente está falando aqui um pouco sobre o agronegócio, como que o produtor pode já começar a criar aí suas estratégias, o seu planejamento aí para o próximo ano, para 2022. E eu queria que a gente falasse sobre esse cenário. O que o produtor pode aprender com esses 2 últimos anos aí que a gente passou, em que a gente passou por uma pandemia, vários problemas, uma volatilidade aí do mercado, mas mesmo assim o agronegócio, o arroba do boi subindo, o preço do insumo também, mas a margem de lucro se manteve. O produtor, qual o cenário que o produtor pode criar aí para esse próximo ano? E na questão da agropecuária, nós temos uma série de condicionantes que nós devemos considerar. Uma que o nosso produto ele é exportado, ele tem uma inserção global. E no momento em que nós passamos por uma pandemia, o Brasil não foi uma ilha. O mundo inteiro sofreu com essa pandemia, todos foram impactados em doses talvez distintas, mas todos sofreram com isso, então foi um grande aprendizado. E diante desse fato, nós temos que saber nos adaptarmos, tivemos que nos adaptar, continuamos nos adaptando, mas com a chegada da vacina, o efeito da pandemia foi atenuado. E logo, logo a gente pretende que a Organização Mundial da Saúde retire esse aspecto, essa condição de uma situação pandêmica no nível global. Mas as pessoas continuaram consumindo, ou seja, principalmente alimentação, continuaram se alimentando. Então, quais são as perspectivas que nós temos? Uma situação agora um pouco delicada em relação à China, mas nós vamos suplantar essa situação. Nós vamos conseguir contornar diante de toda a estrutura sanitária e o cuidado sanitário que nós temos no Brasil para garantir, então, a exportação das carnes, ou seja, um alimento principal que faz parte do prato de boa parte dos nossos consumidores no nível global. As culturas estão melhorando muito, não é? A soja, o milho, que faz parte da ração animal, também é um complemento para a ração animal, e isso também faz com que, então, a gente tenha essa vantagem competitiva, esse diferencial. E com isso nós vamos conseguir, então, manter esses contratos, né? E ampliar também. O importante é isso, é ampliar os mercados no cenário global, porque o Brasil possui essa fartura que tem uma bacia hidrográfica, terras agricultáveis, terras férteis, e uma área de pasto também, com todo o cuidado, né, com toda a preservação ali, a sustentabilidade ambiental, que faz uma diferença. Mas quando a gente olha agora aqui para o mercado interno, e a gente pode falar aí de produções, por exemplo, como o leite, que não tem uma grande quantidade assim relevante aí no número para exportação, como que isso vai se manter? Qual olhar o produtor pode ter para esse cenário? Se nós olharmos os últimos 12 meses, o leite, por exemplo, longa-vida, que faz parte do cafezinho da manhã, subiu 0,67%. Mas lembrando também que é importante o consumo interno do leite, né? O Brasil hoje ele precisa desse suprimento interno aqui, precisa suprir a sua demanda, as suas necessidades internamente, e claro que também há espaço para o mercado internacional. Então, a inserção também, a penetração, e nós vendemos, colocarmos esse produto. Claro que tudo isso depende de uma estrutura em que a produtividade, né, e que o ganho também do pecuarista seja favorável, a fim de que ele possa vender, colocar esse leite no exterior. E temos que olhar também o comportamento cambial, né? Ou seja, o comportamento da moeda estrangeira, que é o dólar, que é o padrão para as trocas internacionais. A partir do momento em que nós elevamos a taxa de juros aqui dentro, a taxa Selic, a taxa primária ou básica de juros,
que hoje está em 6,25%. A última reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária, ela foi elevada, então, de 5,25% para 6,25% ao ano. Então, à medida que nós aumentamos essa taxa de juros, também nós atraímos dólar para cá, para o Brasil. Esse fluxo de dólar faz, então, com que a moeda se mantenha estável. Essas são nuances, esses são aspectos, indicadores importantes para nós acompanharmos de perto. Quais são as preocupações que o produtor ele precisa deixar aí, ficar atento, para ele não ter nenhuma surpresa? Uma coisa importante hoje é como ele se comporta, né, nesse cenário global. Então, acho que a união, a associação aqui dentro é importante para que eles possam, então, lutar por um ideal, ter uma bandeira em que eles direcionem seus esforços, né, de forma conjunta, a fim, então, de assegurar os seus direitos e de assegurar também a sua inserção no mundo global. Outra situação também é a questão econômica do Brasil. Então, o teto, né, estourar o teto dos gastos, essa semana nós estamos vendo essa preocupação aqui dentro, de aumentar os valores para o Auxílio Brasil e gerando uma instabilidade na política fiscal do Brasil. No cenário da própria situação dele, né, individual dele, isolada dele, é se preocupar com a produtividade, é produzir mais com menos recursos, né? Isso chama-se produtividade. E, claro, aquele empenho dele, aquela dedicação dele, que ela é ímpar, né? Quando comparada ao mundo, nós temos, então, uma dedicação extrema do nosso produtor aqui dentro, e sempre lembrando que o agronegócio aqui é quem tem carregado o PIB do Brasil. O PIB do Brasil só não é pior, né, graças ao agronegócio, porque os outros setores têm demonstrado assim uma situação negativa. Claro que esse ano também é a expectativa de uma alta no PIB de 5,2%. Mas 5,2% em cima de um PIB negativo de 4,1%, como foi o comportamento do ano de 2020, o resultado do ano de 2020. 2021, então, 5,2%. Nós vamos somente recuperar um pouquinho do ganho, né? Ainda nós estamos crescendo, na média, 1%, 1,2% ao ano. É pouquíssimo para o Brasil, que é um país continental, que tem toda uma estrutura produtiva, tem toda uma dedicação dos seus empresários, e o que tem nos atrapalhado é a política, né, e é a má vontade de alguns parlamentares de não apoiar e não levar à frente as reformas necessárias para o Brasil, para nós desatarmos esse nó, que principalmente em relação à infraestrutura, em relação à economia, reformas necessárias, né, para que o empresário possa, então, executar suas atividades sem tanta intervenção por parte do Estado. Por isso que a gente deve parabenizar sempre aqui e agradecer aos produtores rurais, porque eles não deixaram faltar alimento na mesa de ninguém aí, mesmo diante desse momento que a gente passou e está passando, e continuam aí trabalhando e levando o sustento, levando o alimento para todos nós aí no dia a dia, né? Professor Carlos, quero te agradecer aqui por esse bate-papo aqui conosco no nosso programa de hoje. Muito obrigado, um bom dia para você. Caio, muito obrigado, foi bom falar com você, foi bom falar com os seus espectadores, né? E estamos à disposição aí para sempre tentar trazer, né, alguns indicadores que possam atenuar essa crise pela qual nós passamos. Mas lembrando que nós, brasileiros, nós somos uma nação e somos cidadãos e maiores que a crise. Muito obrigado.